Rádio. Novelo. Quem não gosta de uma boa festa, né? Na verdade, eu não sou muito chegada em festa, em sair à noite, nada dessas coisas. Já fui quando eu era mais jovem, mas mesmo naquela época não era assim muito a minha praia. Mas a minha convidada do Fio hoje é bem diferente. A jornalista e consultora de moda Érica Palomino não só é chegada em festa e em noite, mas entende demais do babado. Entende tanto que escreveu um livro seminal sobre o assunto, sobre a cena clubber dos anos 90, o livro Babado Forte, que saiu em 1999. O livro cobre os anos entre 89 e 99. Agora, em 2024, a Érica publicou uma edição ampliada e linda do livro, com fotos e ilustrações, contando o que acontecia nos clubes naquela época longínqua de redemocratização e abertura do Brasil para o mundo, mas também o que aconteceu de lá para cá no país inteiro. Eu não sou chegada em festa, mas sou chegada em livro bom. E adorei o livro dela. A gente conversa sobre o que era essa cena clubber dos anos 90, sobre a coluna que ela teve na Folha de São Paulo por muitos anos cobrindo tudo que acontecia. Ela conta como foram esses últimos 35 anos nos clubes, nas ruas, nas raves e nos bailes. A gente fala também sobre moda, comportamento e política, especialmente a política do corpo. Pelo que eu entendi, você meio que inaugurou a cobertura dessa cena clubber, né, nos anos 80. Para os ouvintes terem uma ideia do que era essa cena, conta pra gente como é que era a sensação de estar num clube desses nessa época. Eu falaria especificamente de São Paulo, de um momento no início dos anos 90, começando a sair à noite, né, já trabalhando na Folha de São Paulo, eu comecei a ver um universo que era muito novo para mim. Então eu tinha esse olhar da descoberta e que foi muito útil profissionalmente, porque eu consegui identificar novidades que talvez para as pessoas ali já fosse o corriqueiro e tal, mas para mim era tudo muito novo e eu comecei a levar isso para o jornal. Então era uma música eletrônica muito intensa, muito alegre, muito fresca. Era o início dessa cena mesmo e a gente chamava de mundinho, porque era pouca gente, porque né, era um sistema próprio de fato, né, um universo paralelo. Você lembra a primeira vez que você foi? Lembro, eu me lembro. Era Onde um clube foi? chamado Nation, na Rua Augusta, que o livro trata, e ele descreve a luz estroboscópica piscante, muito agitada, muito nervosa, o som, as luzes coloridas também, e um comportamento já desprendido, né? Uma ideia de liberdades de vestir, uma extravagância no vestir, uns personagens muito diferentes também, e pessoas que falavam gírias próprias. O que eu identifiquei era um sistema político, inclusive, com suas regras, né, não ditas, mas um sistema pronto, e foi esse mundinho que eu comecei a levar para as páginas da Folha de São Paulo. E você lembra a tua sensação, assim, primeira vez que você foi, você não estava cobrindo ainda, né? Por que você chegou lá para começar? Você foi levada por amigos? E como é que você pensou, assim, a roupa que você ia vestir? Se você já sabia que as pessoas se vestiam de maneira extravagante? Ou se foi tudo uma surpresa? Foi tudo uma surpresa, foi tudo uma surpresa. Alguém te chamou falando, vamos numa festa ali, foi assim? E aí você chegou lá, era... vamos nesse clube e tal. Talvez eu estivesse reproduzindo ou tentando reproduzir uma sensação que eu tive aqui no Rio com a boate Papagaio, que eu frequentava o Roxy Roller, e aí não sei porquê, em algum momento eu caí ali, cheguei mais cedo, alguma coisa assim. Será que as pessoas sabem o que é Roxy Roller? Vocês o sabem Roxy que Roller era uma pista de patinação, e era perto, né? Que era perto ali, meados dos anos 80, né? Então eu gostava muito de patinar, ia patinar toda semana. Era uma pista de patinação que tinha também música, tinha luz. Sim, era super legal. Patinação de roda, né? Patinação de roda. E do lado, era perto, tinha essa boate Papagaio. Tinha essa boate Papagaio e um belo dia eu entrei. Aí sim eu tive uma epifania. Eu me lembro bastante, a porta meio daquela porta que você empurra, assim, meio de salão, uma boate gay, um clube gay, e um comportamento, uma intensidade, uma energia muito forte, né? Era muito intenso. E ali eu tive esse primeiro momento e falei, puxa, né? Me entendi aqui. E depois, nessa ida no Nation, eu
confesso que fiquei um pouco assustada com a luz, com a confusão e não me adaptei, não me entendi. E depois voltei, curiosa por essa experiência, por desbravar aquele mundo, e aí fui conhecendo pessoas e fui entrando e me sentindo cada vez mais interessada. Curiosa, então, né? Curiosa e feliz também. Quando você escreveu o primeiro livro, foi publicado em 90, né? 1999. 99, O Babado Forte, primeira edição, né? Por que você quis escrever? Assim, era uma cena ainda que em 99 as pessoas não conheciam? Ou não conheciam. O que te deu na cabeça de escrever? À medida que eu fui me introduzindo nessa cena dos clubes noturnos de São Paulo e levando essas pautas, né, como as pessoas se vestiam, como elas falavam, como era a música, o que acontecia nesses lugares, eu levei isso para as páginas do jornal até que me sugeriram fazer uma coluna semanal inspirada na coluna do Michael Muston, um jornalista do Village Voice, um semanário americano, e a editora da Ilustrada na época, a Maria Ercília, ela teve uma visão de entender que existia ali um certo filão jornalístico, né? E eu, então, comecei a coluna em 1992. Em 94, ela ganhou circulação nacional e quando ela ganhou circulação nacional, explodiu para o Brasil inteiro. Então, ela também era um pouco cifrada, porque ela trazia o jeito de falar das pessoas da noite, que não era entendido, não era conhecido, não era absorvido, mas as pessoas de fato também estavam muito interessadas naquele mundo muito diferente da vida que elas viviam. Então, em 96, quando eu dei início à escrita do Babado Forte 1, a ideia era fazer uma compilação dessas notas, das melhores notas da coluna. Tipo um livro dessas colunas. Tipo um livro da coluna. Só que, ao juntar as notas, eu percebi que elas não faziam sentido. Elas já não faziam sentido publicadas no jornal, a bem da verdade. Por quê? Porque era tudo meio em linguagem cifrada? Era e as pessoas muito não... absurdo. E eu não entendia tanto que era absurdo. Eu achava que era normal, porque era o jeito que eu ouvia. Que pra então, você era normal. Pra mim era normal. Você já estava imersa naquele mundinho. Né? Exato. E essa ideia Mas eram assim, eu dei uma olhada em algumas colunas que eu consegui achar, elas eram engraçadas. Assim, eu também. Eu lia meio que não entendia, mas você entende o contexto. Isso, você entende... Era charmoso, né? E ao mesmo tempo um pouco abusado, um pouco, né, cara de pau, um pouco arrogante, um pouco pretensioso ali, mas ao mesmo tempo fresco, né? Era uma Polaroid que se abria para a cidade e você ia olhar e falar, isso está acontecendo agora. Então tinha uma temperatura jornalística obviamente muito interessante, os personagens eram interessantes, aquela música era a música que estava dominando e que foi determinante para definir a juventude nos anos 90 no mundo inteiro, né? Ainda que no Brasil restrita meio ainda aos grandes centros e alguns lugares de fato menores, né? Mas era um movimento, e era um movimento geracional que a gente não tinha visto ainda. Então a ideia de fazer uma compilação de notas se mostrou incipiente, porque eu precisei criar um contexto entre essas notas. Ao criar o contexto, eu comecei a desenvolver uma narrativa que pudesse fazer sentido, então, para um livro. E a ideia também era de formalizar ou eternizar num papel, né, que hoje a gente tem a internet, mas na época o papel jornal não tinha essa nobreza, né, então, colocar ali num papel de livro, num papel couché, daria uma outra dimensão àquilo tudo que até então era, de fato, muito underground, e é até hoje. Então, esse foi um pouco o pensamento. Tá um certo mainstreaming, assim, ao próprio movimento, né? Uma coisa que eu achei interessante nas suas colunas é que você vai tratando as pessoas de quem ninguém nunca tinha ouvido falar como se já fossem super conhecidas e como se fossem grandes estrelas de Hollywood. Chegou fulana, chegou Beltrana e o nome de todas as drags, assim, e sem explicação, né? Você lê e você diz, bom, eu entendi, essa pessoa que é super famosa, mas era super famosa entre muito pouca gente, né? Exato. Eu acho que eu naturalizei muita coisa porque para mim era de fato normal e acho que isso colocou também não só esses comportamentos, mas essas personagens e também um recorte LGBT que à época não chamava LGBT. Então, eu acho que isso foi também importante para que as pessoas, semanalmente, ali na coluna, encontrassem reflexos e espelhos e espaços para si também. Então, quando uma pessoa de outro canto do Brasil comprava o jornal na sexta-feira e olhava aquela cena, aquelas pessoas falavam assim, puxa, eu não estou sozinha. E ainda nessa época em que a internet não fazia essas conexões, a coluna teve um papel importante. E o livro também, né? Outro dia eu vi uma história de uma pessoa que morava no Pará, comprou teu livro lá, nos anos 90, e se mudou para São Paulo. Falou, caramba, isso existe, e eu quero participar.
Exato. Isso Essa é a minha turma. muito, né? Exato. Aconteceu com a coluna e depois aconteceu com o livro e agora ouvindo relatos de pessoas, né, que se aproximam e também porque chegam pela internet, então eu fico ouvindo essas histórias e fico muito contente. Tem uma coisa do livro, porque esse totalmente não é o meu universo, mas as pessoas são muito diferentes do resto, continuam sendo, né, muito diferentes do resto da sociedade, mas tem muita semelhança entre si, talvez até por ser um mundinho, né? Então você fala dos vários clubes e os clubes abrem, fecham, porque é tudo muito precário e não tem grana, né? Então acaba tendo que fechar porque a prefeitura manda fechar, ou porque tem muita batida de polícia, ou porque simplesmente acaba a grana e não tem mais onde ir, é expulso pela vizinhança, né? E isso vai se repetindo, e ficou um pouco na minha cabeça uma certa barafunda de que poderia tudo ser resumido no Hells, ou tudo ser resumido no Nation, sabe? Então eu queria pedir para você me explicar se tem uma diferenciação, sabe, entre as várias boates, os vários clubes de que você fala, ou os vários movimentos, assim, como a gente faz pra gente que tá de fora entender a diferença. Ou não, ou era realmente um grupo muito homogêneo entre si, mas fazendo muito esforço para ser diferente do resto. Você tem razão em todas as suas percepções, mas cada lugar desses que é descrito no livro, ele tinha características próprias, né? Ainda que os fundamentos da cultura club ou clubber sejam os mesmos, que são apoiados no culto ao DJ, no respeito a quem chegou antes, na valorização de uma experiência da rua, travestis, pessoas da marginalidade, são muito respeitadas nesses lugares. E aí também um pouco dos códigos do vestir, também muito importantes, e das turmas, né, dos grupos. Então, muita gente fala, o livro é um livro sobre a noite. Ele não é sobre a noite, ele é um livro sobre a amizade, ele é um livro sobre o tempo, ele é um livro sobre memórias, é um livro sobre o corpo, sobre o Brasil, sobre... Política do corpo, né? A política do corpo. Exato. O corpo como política, né? Exato. E um tipo de ativismo também muito peculiar, no sentido que essas pessoas todas, como denominador, elas inventaram lugares para si. Elas não tinham espaço para elas na sociedade e elas falaram, então eu vou criar aqui um clube, uma festa, uma noite, e aqui eu e meus amigos e amigas teremos nosso espaço e aqui estaremos em proteção. Então quando a gente fala, por exemplo, da Proibidos, né, essa boate ali na Amaral Gurgel, em São Paulo, da Andréa de Maio, que era uma travesti muito temida, muito poderosa, ali, por exemplo, você tem um sistema todo próprio e que você tem que seguir aquelas regras. Uma das graças que acho que tem o livro é decodificar esses universos e explicar a diferença entre eles e a mudança. Ele tenta fazer uma sequência cronológica em cada um dos 7 eixos, são 7 eixos que norteiam a escrita e a leitura do livro, ainda que ele possa ser consumido ou aproveitado de forma mais randômica, mas a ideia é estabelecer uma sequência, né? Um fio da meada. E a gente sente isso, realmente. Você vai vendo como vai mudando, quando aparecem os bailes funks e vai andando, vai entrando nos anos 2000. E aí também a principal mudança, né? O livro também pretende documentar a passagem do analógico para o digital. E acho que isso também vai garantir a ele um interesse, porque ele, de fato, mostra como nós vivíamos antes da internet, como as pessoas faziam para se encontrar, para combinar de sair, para se curtir. Também a cultura do gosto, né? Você vai num lugar que toca uma música que você gosta e logo eu conheço outra que também gosta daquilo, ou também gosta daquele tipo de baguncinha, e assim as pessoas... Baguncinha é uma boa maneira de dizer. Mas eu adorei Barafunda também. Barafunda também Barafunda é bom também, era uma boa barafunda baguncinha, com bastante bagunçona. Mas assim, parece muito divertido, né? Muito libertador para as pessoas que estavam frequentando e que talvez antes não tivessem a oportunidade até de se conhecerem, de se encontrarem. A ideia da pista de dança, que também norteia o livro, é desse lugar, de certa forma, utópico, né? Onde as pessoas se encontram, todas são felizes, todo mundo é igual. Também esse lugar de proteção, de acolhimento, onde aqui nada vai me acontecer. E também de transcendência, de êxtase, de alegrias, descobrimentos e de liberdades, individualidades coletivas também. Então, o livro celebra essa ideia da pista de dança a Baticu, por exemplo, que é uma festa mais recente, que se tornou um festival, que apareceu em Salvador. Eles tratam da Baticu como um portal para a felicidade, né? E a pista de dança sendo esse
lugar onde pessoas racializadas vão se expressar e vão poder dançar e se vestir como elas gostam e ter o cabelo que elas querem ter. Então, ali, de fato, mais uma vez, uma noção política, né, da diversão, do fervo como luta, como se diz. Você fala um pouco da profissionalização que começou nos anos 2000. Isso fez com que diminuísse a politização das festas, tornou a cena toda uma coisa mais comercial ou não? Não, acho que o fato delas terem se profissionalizado reforçou esse lado ativista. A Baticu, como também a Mamba Negra, que é um outro núcleo de festas de São Paulo, e ao mesmo tempo a V de Viadão, no Rio de Janeiro, são reivindicações bastante politizadas de espaços construídos a partir de necessidades de cada um desses grupos também. Eu diria que esse ativismo ele se fez muito em função daquele momento da criação dos coletivos, de uma ocupação política das ruas, né, dos grandes centros e de uma juventude que não queria mais que dissessem o que era, né, para ser feito, e sim queria escrever suas próprias histórias. Então são alguns momentos do livro que discorrem de uma forma um pouco mais alongada sobre essas experiências, também no intuito de incentivar que pessoas que vão ler essa edição falam, puxa, então foi assim que aconteceu, né, com esses grupos que ficaram gigantes e festivais enormes e mesmo se refletindo nesses outros grandes festivais de música que ocuparam talvez o lugar dos clubes, que a pessoa também fala, puxa, então eu posso fazer também. É uma ideia de um chamado. Você estava falando agora da internet, né, que não tinha internet, mas tem um dos teus entrevistados que diz uma coisa que eu achei interessante, que os clubes eram a rede social da época, né? E o que você acha que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não tinha aplicativo, né, nem rede social, então... Nem celular. Nem celular. Dizer, mal tinha, né? Então você realmente precisava da presença, você precisava ir ao lugar. Se você não saísse, se você não estivesse na rua, você não tinha como conhecer alguém que pudesse se interessar por você, ou que você se interessasse, ou criar amizades, criar esses elos, criar essas relações de pertencimento, de grupo, de gosto. Então você precisava estar lá. O clube que determinava a música, o tipo de droga que se consumia, o tipo de comportamento, o tipo de roupa. Então você olhava e falava, puxa, estão se vestindo assim, então eu também preciso me achar aqui, produzir uma roupa aqui, e também para fazer parte, né, com uma ideia também de aceitação. Esses mecanismos, né, que hoje se dão pelos aplicativos e pelos milhões de redes sociais, na experiência do clube ela precisava ser vivenciada. E as pessoas parecem ter saudade disso. Acho que é o mesmo entrevistado teu que fala, você não tem saudade do clube, você tem saudade de você com 20 e poucos anos. É isso. Tem a ver com o frescor, né? Como eu falei, eu cheguei ali com um olhar virgem, né, para aquilo tudo, e aquilo me encantou muito. À medida que a pessoa continua saindo, aí ela vai, muda de um clube para o outro, aí um fecha, o outro abre, não sei o quê. Chega uma hora que dá um certo esgotamento, seja porque a vida muda, seja porque você também tem menos disposição para trabalhar cansado, ou que aí você já tem outras responsabilidades, enfim, a vida vai andando e você vai estabelecendo outras prioridades eventualmente, né? E são lugares que eventualmente permitem uma ideia de liberdade. Então, tipo, puxa, eu tô aqui, nesse lugar eu faço o que eu quero, beijo quem eu quero, sou quem eu quero. Então, tem bastante desse pensamento, mas também dessa ideia mais politizada também, né? Quando a gente encontra, aí voltando mais uma vez à comunidade LGBT, a existências travesti e a uma performatividade que lida com o corpo de forma diferente, seja né, do não binarismo ou de pessoas que são trans e também de outras, né, até o livro documenta quando era GLS até a gente ter todas as letras que a gente tem relacionadas à comunidade. O livro edita, né, condensa a sigla para LGBT+, para efeito de legibilidade, né, mas no sentido que a gente entende essas diversas manifestações. A gente volta daqui a pouquinho. Nessa segunda parte da conversa com a Érica Palomino, a gente fala sobre as roupas que as pessoas usavam, criavam, inventavam e como isso influenciou a moda mais mainstream. E também sobre o impacto da AIDS e o efeito
que a abertura política e comercial do Brasil teve na noite. Quem acompanhou essa entrevista comigo no estúdio foi a repórter Carolina Moraes, que, como eu, devorou o livro e não resistiu a uma boa pergunta no final. Tá falando das roupas, né? Que é muito importante no livro, né? A maneira como as pessoas vão sair de casa vestidas se torna a personalidade delas, inclusive é importante profissionalmente, né? Para o destaque, para a pessoa virar DJ ou para a pessoa ser contratada para ficar na porta. E descreve pra gente como é que era isso. O que mais te impressionou, assim, que você olhou pela primeira vez e falou, uau, olha que loucura, que coisa incrível isso, que bonito, que feio. O conceito todo se dá a partir da ideia de montação. Montada é o jeito de se vestir para a noite, que originalmente vem a partir do universo das travestis e das pessoas da rua que estavam ali montadas, né? Com uma roupa para a noite. Então, essa montação foi o denominador desse primeiro momento da cena dos anos 90. Então, uma montação clubber era muito sobre uma estética de brechó, e o brechó daquela época era um brechó anos 60 e anos 70. Ainda não se tinha um revivalismo de anos 80, porque era muito recente, era só a década anterior, então não tinha essa temperatura. Depois, nos anos 2000, o livro diagnostica ali a moda que vem da internet, que já é muito inspirada nos anos 80, principalmente a partir do movimento electroclash, que olha para uma sonoridade nos 80 trabalhada com a linguagem eletrônica, né, da música daqueles tempos, com a tecnologia, aí sim já com a própria internet, os celulares, o digital, e essas pessoas então saindo montadas para serem fotografadas, depois para se fotografarem, e de como esses códigos de fato têm uma relevância imensa, porque, né, pessoas da moda, pessoas da noite, e assim se destacam, são vistas, são percebidas, são fotografadas, e aí essa mecânica das celebridades, ainda que de uma forma mais restrita, se estabelece. Então o vestir, ele é muito importante e ele vai mudando muito rápido também. Então tem alguns clubes que se localizam, né, esteticamente pelo jeito que as pessoas se vestiam, mas tudo se dá em torno dessa ideia da montação. E os clubes se diferenciam de um do outro? É. Muito pelo gosto musical, como eu falei, e cada estilo musical reflete um tipo de vestir. Na época do Hells, entre 94 e 96, o tempo mais nobre, né, do clube, por assim dizer, era um underground com roupas pretas. Muita tatuagem, óculos escuros na noite, coturnos, piercings, era quando estava tudo isso, né, aparecendo. Depois a gente tem como uma reação pessoas querendo sair dos clubes noturnos e indo para a natureza, para as raves. Então essa roupa se tornou mais colorida, com uma estética um pouco mais hippie também, mas com muita cor fluorescente. As festas aconteciam até de manhã, então ficava um outro colorido, foi uma época muito colorida também. Depois houve lugares então que as pessoas também se vestiam de um jeito corriqueiro, elas não se arrumavam para sair à noite. Tipo, então, tá de vestido, vai com o mesmo vestido, vai tá com de jeans, vai com jeans. Vai do jeito que tá. Então isso também, mesmo quando a gente nega a moda, ela também é moda, né? A antimoda também totalmente. É moda. A moda mais tradicional era, de alguma maneira, influenciada por esses clubes? Nos anos 90, sim. Do final dos anos 80 até o final dos 90, essa foi uma influência muito grande, porque a moda também precisa se alimentar de novidade. O livro também mapeia a influência das personagens noturnas no próprio sistema da moda, nas passarelas, nos eventos de moda, que desfilam as coleções a cada temporada. Então, se a gente entender o próprio Alexandre Rescovitch, que é o estilista de maior expressão, que saiu justamente desse ambiente, né, dos clubes noturnos do final dos anos 90 e se transformou, né, no principal artífice da geração dele, que também é a minha, né, ele é um personagem emblemático, saído das pistas de dança, que fazia seus desfiles ali, se inspirava por personagens como a drag queen Márcia Pantera e o clubber Johnny Luxo. Ele fazia todas as roupas dela, né? Fazia todas as roupas dela, então ele talvez seja o melhor exemplo, mas o livro, porque segue até os dias de hoje, também atualiza esse assunto com nomes que renovaram esses processos e essa mecânica, como o próprio Valério Araújo, que é um estilista de bastante expressão, que é um cara que vem da noite, e grupos menores, mas que também produzem inspirados nas cenas das festas de rua, como o performer Rato Distópico. Ele tem uma estética que é pós-cybermano, que também revê os cybermanos dos anos 90. Nossa. Desfila na Casa de Criadores, que é um evento de moda que até vem conquistando um reconhecimento
quase tardio, mas muito importante também, no sentido que é onde essa moda mais underground, uma moda mais crua, também receptiva a outros corpos e corpas, a outras formas de beleza, a passarelas mais diversas em termos de gênero. Então esse evento ele foi muito importante para receber essa produção que vinha muito da cena noturna, para que isso começasse a alimentar a moda, a alta moda, por Também assim porque dizer. na época tinha uma diferença grande do Brasil daquela época para o Brasil de hoje, dos anos 90, que eu tô falando, para o Brasil de hoje em dia, que o teu livro vai acompanhando, que é a abertura do país, né? E aí eu queria te perguntar se esse isolamento é algo que incentiva a originalidade e a criatividade, ou se a falta de oportunidade, que é o resultado desse isolamento, embota tudo e dificulta o trabalho. A dificuldade de você conseguir discos e de você conseguir equipamento, que você fala muito disso, né? Tem muita coisa que é gambiarra, e tem um comissário de bordo que viaja e acaba virando DJ porque traz disco, era tudo mais complicado. Você acha que isso incentiva a originalidade ou embota? Era bem restritivo de fato, a informação chegava com muita dificuldade, então era preciso um garimpo muito grande em todas essas áreas que você menciona. Então as revistas internacionais, que era de onde a gente se alimentava, chegavam uma, duas em uma ou outra banca, então você tinha que primeiro ter dinheiro, né, juntar dinheiro para ir lá comprar, negociar com o jornaleiro, tinha várias máfias, como você mencionou, você tinha que ter um amigo comissário que pudesse trazer um disco para você e contar com a boa vontade, então era uma cultura que se fez a partir de uma certa precariedade, e eu diria que isso fez com que também a gente acreditasse muito que o que era feito fora do Brasil é que era muito bom e o que era feito aqui, não. O livro também identifica esse processo ao longo dos anos 90 inteiros, onde a gente absorvia essas informações do jeito que elas viam e a gente realmente só achava o máximo e tentava reproduzir. Isso também era uma das críticas que esse universo todo recebia. Puxa, isso aí é só uma tentativa de reproduzir algo que acontece fora do Brasil, isso é um pensamento colonizado, mas não havia outra possibilidade para a gente. De fato, o que era a moda de Paris era o máximo, a cena clubber de Londres, o techno de Berlim, os club kids de Nova York, e a gente foi fazendo aqui do nosso jeitinho, e o livro valoriza muito isso. É uma das também principais teses do livro aqui, dos anos 2000 até aqui, as gerações que vieram depois passaram por um processo antropofágico mesmo, de falar, tá, a gente consumiu tudo isso, agora a gente vai deglutir, vai botar pra fora o que a gente acha com o que a gente tem, com o que a gente é, com as características locais, né, as cenas que nos atendem, onde a gente habita, no nosso idioma, e isso foi extremamente rico culturalmente e foi o que fez chegarmos até aqui. Então o livro identifica essas agências e fala de que maneira as pessoas fizeram isso, né? E como a abertura do país e a possibilidade de as pessoas estudarem, viajarem, acessarem essa cultura e também por meio da produção e do consumo disso. Então de que maneira esses 25 anos foram transformadores e chegaram a manifestações como o próprio funk, que você mencionou, que é uma música eletrônica genuína, não só uma música, né? Mas uma cultura de fato, como o ballroom, como a moda aqui feita. Então é com muita alegria que eu posso identificar, né, pontuar, apontar, melhor dizendo, essas pessoas como pessoas que deram essa virada e que estão produzindo lindamente. E que estão até hoje, né? Nessa reedição do livro você trata de lugares que você não trata no primeiro livro, né? Então você vai para o Pará, eu acho que é no Pará que tem um grupo de drags que usa coisas catadas e se veste com, sei lá, pedaço de saco de lixo, ou lato, não sei o que, e faz umas roupas incríveis. Para desfilar, para ir para os clubes, né? Isso. São as demônias, as demônias, elas surgem a partir que se escreve com THE. Temônia, né? Temônia, exato. E elas são geniais, porque elas têm essa forma muito brasileira de, primeiro, vir da criatividade, da precariedade do que tem. E fazer isso com alegria, fazer isso com muita ironia e refletindo também a ocupação política, né? Um grupo bastante politizado. Não são pessoas que estão saindo para dançar e querem se divertir, né? Elas têm uma atuação política e uma interpretação, uma visão de mundo que reflete
remete o tecnobrega, né, que é justamente esse aproveitamento, como você muito bem observou, de sobras de elementos, uma sobreposição de camadas também, multiculturais e que resulta numa experiência esteticamente única, visualmente e artisticamente também. É produção de conhecimento na lata, é muito interessante, é muito rico. A moda hoje em dia é muito mais corporativa, né? Tem muito mais consolidação e tal, mas você acha que ainda tem esse fluxo de informação de lá para cá? Eu diria que hoje o que temos são muitas modas, elas coexistem. Antes a gente tinha uma ideia de moda que era um grupo de estilistas que reúne e define o que vai ser a moda e aquilo vai ser seguido. Essa ideia foi sendo implodida e o que temos agora são muitas modas, desde uma moda que é a tal da antimoda, ou uma moda de básicos, ou tal do quiet luxury que todo mundo gostou de entender, mas basicamente é ou um minimalismo, ou uma montação, ou uma moda que passa pelo gênero, ou uma moda que nega a própria moda, a moda que tem nas passarelas, que você pode também passar ao largo dela e não se interessar, e isso não fazer nenhuma diferença na sua vida, a moda que vem das celebridades, que tá ali no Oscar, as micromodas da internet, que a cada semana no TikTok tem ali uma nova tendência, entre aspas, e aquilo se consome, e ninguém consegue acompanhar aquilo com tanta velocidade. O que eu acho mais legal, e que o livro também tenta trazer, é não uma história também nem da moda, e nem da moda brasileira, isso seria um outro livro, mas traz um recorte de uma moda não hegemônica, né? Que tem esse recorte que eu acho mais subversivo e que passa pela ideia de uma tradução de individualidades. Então é essa moda que está ali no Babado Forte, que é quem ousa, quem arrisca, quem quer sair, né, quem quer fazer diferente. Aí, em termos jornalísticos, eu não queria falar sobre marcas ou pessoas ou estilistas que já estivessem num lugar de consagração ou já estabelecidas ou estabelecidos. Eu quis trazer esse outro viés que é de quem tenta fazer diferente e vai pelo lado da calçada que pega sol. Boa expressão essa. Eu tive a impressão, me corrija se eu estiver errada, que o livro vai, né, na cronologia, então você tem lá os anos 90 e depois vai mudando e aí vem as outras festas e as raves, os bailes funk, etc e tal. Mas eu tenho a impressão de que esse início do livro, do Babado Forte 1, que era uma cena mais branca do que seria hoje em dia. Isso tá certo? Tá certo. Isso também foi um reflexo da diferença entre o livro 1 e esse livro. O primeiro, ele se dava muito, como eu mencionei, a partir da minha vivência, da minha visão de até onde eu enxergava. O livro atual contou com uma equipe de 17 pessoas na área de pesquisa. Uau. Eu pensei nessa criação desse grupo bastante diverso, plural, de diferentes territórios, diferentes formas de atuação, de formações, de entregas também, para que pudesse alimentar o livro do que eu não sabia, do que eu não vivi, do que não estava ao alcance da minha vista. Então, isso de fato trouxe uma diversidade muito rica, necessária, interessante para o livro, que eu não poderia fazer sozinha, né, pelo lugar onde eu tô. O livro hoje absorve outras manifestações e outras interpretações dessa cultura, até mesmo para a gente conseguir entender de que forma as produções periféricas foram alimentando, aí sim, né, o mainstream ou a corrente principal, desse jeito que a gente vê hoje com tanta intensidade. A gente pode falar não só do funk, de suas manifestações, mas também da geração tombamento. Para outro, Explica o que é a geração tombamento. A geração tombamento, ela se dá a partir de uma reivindicação de pessoas periféricas de São Paulo, mas não somente, com uma produção de música associada a uma moda que tem uma pegada da quebrada, do vou me vestir com o que eu tenho, mas eu vou ter bastante estilo, que tem um recorte de gênero também, bastante pessoas da comunidade LGBT, e que foram cristalizadas a partir da música muito famosa da Carol Conká, que é o tombei, né? E tombei também, uma gíria que vem lá dos anos 90, que é do tipo, tombei, tipo, arrasei, né? Então a geração tombamento, ela se impôs ali com o Jupe do Bairro também, Linda Quebrada, nomes hoje que estão em um momento de extrema consolidação dentro de um cenário mais pop até mesmo, né? A própria Lineker também pode ser identificada na origem desse movimento. Então a geração tombamento, ela, de uma forma também bastante politizada, ela falava, não, isso aqui eu quero esse lugar ele tem que ser para mim também. Então a ideia do livro também é tratar de uma forma mais descentralizada. Então, se o livro original
mais branco, mais sudestino, neste novo momento ele consegue alcançar o Recife, Salvador, São Luís, Fortaleza, Manaus, Belém. Belém dá vontade de ir. Belém dá vontade. Descrição de gente, que divertida, essa gente está indo muito bem. Muito divertido, muito divertido. E você tem uma sessão que eu achei muito interessante, que você chama de Que Fim Levou. E eu queria saber por que você fez isso e explica para as pessoas o que é essa sessão, que é super interessante você ver o que as pessoas estão dizendo ali. Um dos grupos musicais que apareceram nos anos 90, logo no início da cena clubber, era o Que Fim Levou Robin. Talvez tenha sido o primeiro grupo de pop vindo da cena clubber, né? E trazia nas letras cantadas todas em português, as gírias que eram faladas ali no mundinho, nos clubes, tinham essa ironia gay, essa fechação, a ferveção. E aí o Que Fim Levou serve no livro original para contar histórias curiosas sobre personagens que estavam ali na cena clubber. Então, a Keila Laver era a porta do Clube Massivo em 91 e ela se tornou uma artista plástica de sucesso, tinha o cabelo azul e depois virou uma artista super respeitada e tal. Então, essa ideia já aparece no primeiro livro, porque o primeiro livro tem um recorte já da década. Ele começa em 1989 e termina em 99. Então, ali eu já consigo contar o que aconteceu com algumas pessoas naquele recorte de 10 anos. Agora, né, com 35 anos de arco, é muito legal poder contar coisas da vida dessas pessoas, né? Tem histórias incríveis que as pessoas também dividiram comigo e com as equipes, dos altos e baixos das suas vidas. Então, a gente cria esses arcos de personagens que são muito interessantes e que dizem muito também sobre o Brasil, sobre essa cena toda, mas também sobre as dificuldades e a realidade da vida também. Então, poder contar essas histórias, algumas, né, mais tristes, pessoas que morreram, pessoas que foram vítimas, né, de transfobia e foram assassinadas, pessoas que ficaram na precariedade, pessoas que morreram de AIDS, e acho que isso também materializa essas vivências e as aproxima, né, de quem lê e com isso a gente se identifica com essas histórias. Para quem é mais jovem, consegue ver ali como a vida não é previsível, como então era uma drag queen que estava lá todo dia, totalmente montada, alucinada, e diz, não, quer saber, eu quero morar num sítio. Vou-me embora para um sítio e fica num sítio criando galinho o resto da vida, tranquila, feliz da vida, quer dizer, tem 1000 percursos diferentes que são totalmente imprevisíveis. Se você for ver a vida daquela pessoa com 20 anos, com 25 anos, não tem como saber o que vai acontecer, né? Isso eu acho que é legal para quem é jovem e lê, dizer, não, realmente, não tem nada determinado. Nada é nada e tudo pode ser tudo, né? Então, dá uma certa liberdade, assim, realmente, para quem ainda não entendeu que a vida é assim. Exato, porque são histórias que são palpáveis, né? São histórias reais, né? Ele é um livro que, de fato, não mais sobre o que eu acho ou o que eu desacho, né? Mas ele é um livro que se pretende documentar essas gerações, né? Contar essas histórias, as pessoas contam elas mesmas suas histórias, então tem essa beleza, tem essa delicadeza. Tem um dos teus entrevistados que diz, nós não sabíamos que estávamos fazendo política, achávamos que estávamos só nos divertindo. Isso se aplica a uma era específica ou a todas? Nos anos 1990, existiu uma crítica que apareceu depois, que aquela geração, ela só queria se divertir, era um hedonismo desenfreado, que as pessoas só queriam sair à noite, se montar, usar drogas e não queriam... O que é ok, né? O que também super ok, porque não... O que não tinha nada a ver, né? Mas é que à luz dos dias de hoje, de fato, as agendas que apareceram com legitimidade, né, na sociedade brasileira, elas impuseram um questionamento em relação ao que se fazia, ao que se vivia e até mesmo a forma como isso chegava, não só à mídia, mas também à minha coluna e também ao livro. Então, puxa, mas onde estavam as pessoas negras na edição número 1 do Babado Forte? Onde estavam as pessoas trans? Então, isso também foi uma necessidade que eu tinha nessa atualização e também porque... como disse esse entrevistado, o Beto Lago, a gente não sabia que estava fazendo política. A Cláudia Guimarães, que é a fotógrafa que registrou os anos 90, ela falou assim, nunca foi pela moda, já era resistência. Então, essa geração, que foi a primeira geração que estava aprendendo a conviver com a AIDS, né, isso
talvez hoje as pessoas não tenham essa percepção, mas a devastação que foi, né? Que foi, e o medo, e o estigma, e a perseguição. Então, assim, as pessoas gays tinham medo de apanhar na rua, não que não tenham ainda hoje, tem, mas as conquistas são inegáveis. O livro também fala disso, não é um livro sobre ativismo, mas ele não pode ignorar as conquistas, né, que aconteceram em relação à comunidade LGBT, da qual eu faço parte, então não poderíamos deixar de mencionar isso. Mas existir era político, ir nos lugares já era um ato político, né? Então a gente, de fato, precisava encontrar esse lugar para existir, para sobreviver. A gente acabou de lançar um podcast sobre os bailes black durante a ditadura. E a confusão que era aquilo, mas também a moda, a alegria, a música, o soul e as roupas que as pessoas usavam e os cabelos que as pessoas usavam, a liberdade que aquilo representava, ao mesmo tempo que eu estava lendo teu livro, sabe? Havia algum tipo de fertilização cruzada ou aquele movimento era uma coisa e esse movimento dos clubes era outro? Não, eram mundos separados, de fato, que o livro tenta juntar de alguma forma. Tem já como funk. Um dos eixos que eu também tenho maior apreço no livro, é um conteúdo inédito, é a cena das ruas. A cena das ruas parte da ocupação do hip hop ali do Largo de São Bento, nas ruas de São Paulo, identificando os dançarinos de break que usavam visual Black Power, que usavam as roupas diferentes e os cabelos, e ousavam dançar na rua, desafiando a ditadura militar, desafiando a polícia que não queria permitir aglomeração, que ficava ali dissolvendo o pessoal, ainda mais aquelas pessoas com aquelas roupas esquisitas, como é isso, né? Isso era bastante corajoso, era bastante ousado. Isso, eu começo a cena das ruas falando, olha, o início da ocupação das ruas de São Paulo se deu com os dançarinos de hip hop que corajosamente se reuniam ali e depois tinham que mudar de lugar e iam encontrando esse espaço até chegar no início dos anos 2010, até a gente aí sim ter uma fertilização cruzada com as jornadas de junho, com esses movimentos dos coletivos que eu mencionei antes. Então, aí sim, uma ideia de uma ocupação mais política, de fato, da rua. Tem a questão da pandemia, né? Essa cena noturna toda que você descreve no teu livro passou um tempo desaparecida, né? Completamente desaparecida. E muita coisa ainda não voltou a ser o que era, ou voltou. Deixou uma marca a pandemia? Deixou uma marca nessas pessoas que foram muito afetadas, de fato, né? Algumas coisas não reabriram, algumas não voltaram, como se sabe também em várias outras áreas. O livro também pretende documentar esse período, porque tem alguma coisa estranha no ar que parece até que a gente não passou por aquilo, né? Muitas vezes eu tenho uma sensação de que ou isso não é falado, ou a gente também tende a minimizar o que aconteceu, mas para algumas pessoas foi realmente muito difícil, para essas pessoas que aparecem no livro principalmente. Mas onde a pandemia aparece mais é na cena ballroom, que faz parte do eixo, né, do macro capítulo da cena LGBT, que aparece já no livro original, no final dos 80, iníciozinho dos 90, associado à dança voguing, né? A ball são as competições das categorias de voguing também. Essas pessoas, muitas delas trans e travestis, mas também pessoas de gênero não conforme, e pessoas que estavam numa situação de precarização imensa por conta da pandemia, que foi expulsa de casa, que tinha ali uma situação de isolamento e também de vulnerabilidade imensa, e que as famílias do Vogue, as famílias do ballroom, esses grupos se chamam famílias, são as houses, né, que funcionam ainda até hoje como lugares de proteção, de acolhimento, de pertencimento, substituindo laços de família que venham de ligações consanguíneas, por assim dizer. Porque as pessoas são chamadas de mãe ou de pai. São mães, pais. São chamadas de houses e tem, às vezes, um espaço físico, realmente, que pode às vezes abrigar. tem, porque são casas, né? A casa de uma pessoa, elas moram juntas, vivem juntas, se ajudam em forma de trabalho, se apresentam juntas também. Então, ali a pandemia, curiosamente, fez explodir a cena de ballroom e a cena de voguing no Brasil inteiro, porque a internet fez com que elas se mantivessem em contato. Então, quando as pessoas que moravam juntas ou que eram uma família faziam lives, faziam concursos online, faziam workshops, faziam aulas, oficinas e também se ajudavam financeiramente, se acolhiam, e isso fortaleceu, né, o perrengue une as pessoas e elas se fortaleceram imensamente, e isso fez com que isso explodisse no Brasil inteiro.
inteiro. O livro faz um mapeamento dentro do espaço que podemos fazer e também porque esse é um universo em muita transformação. Não só as pessoas transicionam de gênero, mas mudam de houses, mudam de cidade, elas transitam, e esse foi também um grande esforço de reportagem, um desafio muito grande de tentar alimentar isso, entendendo que não tem uma só história. São muitas vivências, são muitas casas, são muitas versões de fatos, muitas coisas que se ouviu falar, então tentar documentar isso foi um desafio. Quando eu li seu livro a primeira vez, eu fiquei muito tomada por esse hedonismo que você narra dos anos 90 e o que isso tinha a ver com a era Collor ali, toda a hiperinflação do Brasil. Eu frequentava mais esses espaços do que eu frequento hoje, mas toda essa cena de rua, Mamba Negra, enfim, foi uma coisa que me formou muito. E eu fico me perguntando o que hoje, na pista de dança, aponta para um futuro, assim. O que esses jovens esperam do Brasil quando você olha essa cena das pistas de dança? Porque eu acho que, quando a gente pensa nesses anos 90 que você narra, tinha um desejo de uma vida melhor, mais divertida, mais, criativa. O que você acha que tá nas pistas de dança hoje, assim? Acho que isso que você fala tem muito a ver com uma ideia de se jogar, né? Então, realmente era um lugar de muito escapismo, uma ideia de um refresco, né? A epígrafe que é do Simas, né? Não por acaso abre o livro, né? Que fala que se for levar tudo a sério, não consegue, né? Ninguém segura esse rojão. Então, fala muito disso, dessa necessidade da busca pela alegria, e é uma alegria que a gente tem que encontrar onde quer que esteja. Vejo agora, né, depois de 2 anos imersa nesse livro e imersa nessas histórias do passado, tentando chegar até o presente, o livro termina também com 2 propostas de uma lista de nomes que fecha a cena LGBT e a lista de nomes que fecha a cena da moda, que são pessoas que estão criando e fabulando novos Brasis, novas ideias de Brasil, entendendo futuros possíveis, criando esses lugares para si e para outras e outras e outras, entendendo esse poder de transformação. Então, que ele venha da pista de dança, que ele venha da rua. Eu acredito muito na rua, eu acredito muito nessa ideia dessa interseção, desses cruzamentos entre áreas. Aí a gente pode também falar das artes visuais, da performance, de uma fotografia, de uma linguagem de moda que não seja aquela, né, que a gente vem da alta moda, mas também da moda como manifestação legítima das pessoas. Então, eu diria que está muito mais nas pessoas do que propriamente nas pistas ou nos lugares. Se no primeiro livro eu levei tanto tempo para conseguir terminar, o livro levou 3 anos para eu fazer e esse levou 2 anos. No primeiro eu queria colocar sempre mais uma festa, mais um chill out, mais uma rave, mais um não sei o quê. Nesse eu queria sempre colocar mais uma história, mais uma pessoa, mais uma narrativa, mais uma... Então eu acho que tá nas pessoas, acho que essa invenção desse Brasil, ou desses Brasis, que como eu gosto de dizer, ele passa por agendas de uma produção racializada, de pessoas que vão discutir gênero no dia a dia, né, que não é só a discussão que vem da academia. Então, eu diria que é essa confluência de espaços e de individualidades, de liberdades e de agências que vai projetar esses novos Brasis. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify. Lá no nosso site você acha mais informações sobre a nova edição do Babado Forte, o livro da Érica Palomino, e também o link para ouvir o podcast Chumbo e Soul, que a gente cita na conversa. Vale a pena. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação é da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A produção desse episódio foi da Carolina Moraes. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira e da Isabel de Santana.
O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. E a transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.